Irmãos, é um prazer compartilhar com todos. Eu tenho lido um pouco e gostaria de trazer uma reflexão sobre o tema: o ser humano é um ser adaptável, ou o homem é um ser adaptável. Gênesis capítulo 1 e os versos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Está parado esses dias, refletindo um pouco mais sobre a nossa vida. Eu resolvi desafiá-los, porque fui antes desafiado sozinho, a imaginar que as novas situações, tudo que tem surgido nesse momento, nos levam a pensar e analisar um pouco os fatos, os momentos, as mudanças. E me lembrei de Gênesis, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E comecei a pensar o que é a imagem de Deus em nós, ou como os teólogos chamam, o que é a imago Dei. A dignidade especial dos seres humanos está no fato de poder refletir e reproduzir dentro da sua própria condição humana como criatura. Deus é pessoal, dotado de vontade, de intelecto e criativo. Logo, a imagem de Deus refletirá estas qualidades. E o homem foi feito à imagem de Deus. Então Deus abençoa os seres por ele criados, isso é, homem e mulher, conferindo-lhes poder de governar a criação com a capacidade de comunicação com o outro e com Deus. O homem é um ser pessoal e autoconsciente, capaz de conhecer, pensar e agir. Assim, Deus lhe deu domínio e, junto com o domínio, a condição de adaptar-se ao meio ambiente. Existem seres vivos que só conseguem viver num determinado habitat, com a temperatura, com a pressão atmosférica totalmente adaptada à sua situação. Mas, paradoxalmente, acharemos homens em bases científicas na Antártica, no Polo Norte, acharemos homem no deserto, acharemos homens no pico do Everest, acharemos homens nos sertões nordestinos, acharemos homem até mesmo fora da Terra, na Estação Espacial Mir. É por isso que Euclides da Cunha, quando escrevia e analisava os sertões do Nordeste, ele disse: viver é adaptar-se. O Deus inteligente nos criou seres inteligentes, e em cada novo obstáculo da vida, a fonte suprema de inteligência faz brilhar a luz no meio do caos. Por isso o escritor de Provérbios registrou no capítulo 2 e no verso 6: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Os dados dos jornais que nós vimos agora devem ser levados a sério, é verdade, mas a resposta certa ainda vem da boca do Senhor. Vamos tomar como exemplo, para ficar registrado o ano, em 1894, o Times de Londres publicou: até 1950, todas as ruas das cidades de Londres ficarão soterradas em até 2,7 metros de estrume de cavalo. E em Nova York a projeção ainda será mais catastrófica. Até 1930,
O esterco dos cavalos estarão nas janelas dos terceiros andares. Por quê? A imprensa fazia um cálculo real, e o cálculo é verdadeiro. O cálculo era verdadeiro. Cada cavalo produzia por dia 10 quilos de estrume. Para 200 mil cavalos, eles publicavam e eles multiplicavam. Dava 2.000 toneladas de estrume de cavalo. Junta-se a isso as moscas, a urina, as carcaças e todo o lixo orgânico jogado nas ruas de Nova York. Então, a previsão da imprensa era terrível, mas isso não aconteceu em 1930 em Nova York e não aconteceu em 1950 em Londres. Por que não aconteceu? O homem se adaptou, surgiu os veículos motorizados, carros, surgiram os bondes, surgiram vários meios que foram substituindo paulatinamente todo o transporte e toda a forma que se usava com tração animal nas ruas de Nova York e de Londres. E então a gente viu que mais uma vez o homem se adaptou. E hoje você consegue pensar no mundo sem táxi, no mundo sem Uber, no mundo sem ônibus, no mundo sem caminhão? É possível? Mas em 1894 a previsão era que o pior estava iminentemente. Mas ainda naquele tempo, como hoje, quando foi escrito, vale o princípio do Salmo 112 e o verso 7. Fala sobre o servo do Senhor, fala sobre o justo. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Nós não percebemos, mas tudo agora é global. Por isso as doenças também são globais. Mas deixa eu te mostrar como tudo agora é global. Quando deitamos em nossas camas, encontramos lençóis com tecidos fabricados na China. Nossas TVs têm partes eletrônicas fabricadas em Taiwan e outras partes na Coreia do Sul. Temos celulares com plástico tailandês, com borracha malaia. Lidamos com servidores norte-americanos que são lidos em telas e monitores de nossos computadores feitos de LEDs, mas com fabricação em Singapura. Dirigimos carros alemães, japoneses e italianos. Só para você ter ideia da globalização e da velocidade como as coisas têm acontecido, em 29 de junho de 2018, cerca de 30 milhões de pessoas, eu vou repetir, cerca de 30 milhões de pessoas voaram internacionalmente em 202.157 voos. Esses dados de um site rastreador e foi publicado pela folha.ol.com.br na parte de turismo da Folha. Então, para um comércio global, para um turismo global, para um consumo global, obviamente, nós vamos ter doenças globais e isso é inevitável. Talvez por isso John Kennedy escreveu: a mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão com certeza perder o futuro. Hoje tem mais torcedores do Chelsea na China do que na Inglaterra. Tem crianças aqui do sertão nordestino com interesse na Champions League da Europa. Você já pensou numa coisa dessa? Um dia desses, numa dessas estradas aqui da nossa cidade de Centro-Sé, alguém descreveu uma cena para mim ao parar o carro e disse: pastor, nós passamos por uma pessoa que está tangendo o gado montado não num cavalo, mas numa moto. Entenda isso, montado não num cavalo, mas numa moto, pilotando e usando o celular. Em meio aos gigabytes de informações que tem
sobretudo chegado aos rincões distantes do nosso sertão, em meio à comunicação que o mundo chama de online, on-time e full-time, surge algo para nos fazer parar, e o homem precisa parar. A gente precisa ler o presente. Irmãos, é tempo de resiliência. E novamente a fonte suprema de inteligência nos chama a refletir. E quando eu digo fonte suprema, eu digo Deus. Salmo 92 e o verso 12. O salmista compara o justo como a palmeira. Mas se a gente parar para observar, por que com a palmeira? A palmeira no deserto floresce, muda o clima, a palmeira é sempre verde. Vindo o vendaval, a palmeira balança para um lado, para o outro. Mas após passar o vento, a palmeira permanece ali, no mesmo lugar, resiliente. O vento vai passar. Com certeza, tudo que estamos vivendo, o vento vai passar. E aqueles que foram resilientes como a palmeira, vão perceber que a verdade bíblica continua. Não esqueça disso. Deus, o ser supremo e inteligente, nos criou seres inteligentes inigualáveis. Vejamos que somos uma criação fantástica do Senhor. O nosso cérebro possui capacidade de memória acima de 4 terabytes de um computador normal. Os impulsos nervosos do nosso cérebro viajam a uma velocidade de 274 km por hora. Isto é a velocidade de um trem-bala. O embrião humano, já após o 3º mês da sua concepção, já tem as impressões digitais. Olha que coisa fantástica. Ao nascer, uma criança tem 300 ossos e um adulto tem 206. Por que isso? Porque o homem foi criado um ser adaptável. Os nossos ossos são cerca de 5 vezes mais fortes do que o aço. Deus nos criou seres adaptáveis. Olha para essa verdade. Um bebê pode respirar e engolir ao mesmo tempo até os 7 primeiros meses de vida. Isto é, o tempo suficiente para ele se adaptar às novas realidades. Somos seres adaptáveis. Após dizer isso tudo para você, sou forçado a dizer que para mim o imperativo inexorável aconteceu quando eu ainda era bem jovem. Ou seja, adaptar ou perecer. Eu tinha uma escolha e não podia fugir disso. Aliás, me lembrei de uma frase de Santo Agostinho, e nessa frase ele dizia: o passado é a memória, o futuro é a expectativa e o presente é a percepção. Então percebamos, e daí a gente vai buscar força e condição para se adaptar às mudanças. Se temos que esperar em casa, vamos esperar em casa. O que for possível fazer, vamos fazer, porque haverá uma luz, com certeza haverá uma luz. Mas se ele disse que a memória é passado, e se ele disse que o futuro é a expectativa e o presente é a percepção, então a gente está parado e a gente precisa perceber agora nesse momento. Tempo de resiliência, palavra difícil para quem vive em pleno século 21. O homem não para. O homem não tem tempo para estar com a família, o homem não tem tempo para compartilhar as coisas primordiais da vida. E diante dessa situação, nós precisamos ir até a fonte suprema de inteligência. Porque eu digo para você, nós fomos criados seres adaptáveis. Quem está dizendo isso é alguém que escreveu essa reflexão em braille. Isso é uma escrita adaptável. Que ao buscar informação, usou um computador adaptado, com vozes, com leitores de tela, e pesquisou em sites e em vídeos com um celular adaptável, ou um celular adaptado. Por quê? O homem é um ser adaptável.
A gente precisa aceitar o fato de que Deus está nos fazendo refletir diante disso tudo. Economia global trará problema global. Turismo global trará consigo doenças globais. E ao refletir que o problema não é mais de uma só cidade ou de apenas as metrópoles, como era no final do século XIX, nós vamos ver que em pleno sertão nordestino, ou no norte do Brasil, nas savanas africanas, as informações, elas vão chegar a uma velocidade tremenda. Mas se o homem tem andado de norte a sul, e como disse o profeta Daniel, esquadrinharão, isso é, andarão de um lado para o outro, pesquisarão, buscarão coisas. Se o homem tem feito isso, então junto com o homem você tem o progresso e as mazelas humanas. Mas nós fomos criados seres adaptáveis. Mas além de seres adaptáveis, fomos criados inteligentes, porque a fonte de criação é uma fonte inteligente. Talvez por isso o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 4 e o verso 6, disse: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Note que quando Deus cria o homem, Ele não diz primeiro, deixa eu te dar uma aula de domínio. Ele cria o homem e depois Ele diz ao homem: dominai. Depois Ele diz ao homem: enchei a terra, multiplicai. Ele não para dar uma aula, mas o Deus Criador parece ter colocado no homem e ter feito no homem um milagre psicopedagógico. Isso é, as impressões, o que eu coloquei dentro de você, a minha imagem em você, vai fazer de você um ser único, capaz de criar, capaz de recriar, capaz de pensar, refletir e agir, seja em qualquer situação. O Deus inteligente nos criou seres inteligentes. E ainda que me falte os olhos, eu não posso negar e dizer para você a inteligência não apenas em mim, mas em todo aquele que buscar ao Senhor. A inteligência apenas nos que buscam ao Senhor. Mesmo pessoas que não buscam o Senhor têm inteligência. A imagem de Deus manchada pelo pecado ainda está no homem, porque foi parte da criação. Nós recebemos a imagem de Deus e Ele nos criou seres adaptáveis. Confiemos, pois, mas levantemos sobretudo nesse tempo de angústia, nesse tempo de espera, nesse tempo de reflexão, levantemos um altar de adoração em nossos lares e em nossos corações, que possamos refletir, porque para isso fomos criados. Que o Senhor nos abençoe. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre